Sábado 29 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem, por aqui tá ótimo. Temperatura perfeita, dia é lindo, sol maravilhoso, aproveitei para fazer compras hoje cedo. Também tomar um solzinho, né, que é sempre bom. Putz, que maravilha, cara. Dá nem para pensar que final de semana passada tava todo mundo batendo os dentes de frio. E agora a gente volta a respirar uma temperatura mais agradável, né? Que bom. Espero que aí também esteja tudo bem nesse sentido. Dia 29 de agosto também é o aniversário do Michael Jackson. E justamente por isso o Dodô resolveu trocar de novo em cima da hora o tema do DM dessa semana. Programa semanal que eu faço com ele. A gente ia falar sobre o Junta Tribo, festival campineiro que aconteceu em 93, 94. Super importante para história da música independente brasileira e também para uma certa contracultura que continua aí firme e forte. Mas ele viu que hoje o Spike Lee vai fazer a sua versão da festa de rua que ele faz em homenagem ao Michael Jackson desde quando teve o primeiro aniversário após a morte dele. Spike Lee faz essa MJ Fest no Brooklyn, festa na rua, tocando Michael Jackson a noite inteira e pela primeira vez, óbvio, por conta da pandemia, não vai poder ser feita na rua e ele puxou essa transmissão ao vivo que vai acontecer hoje. E aí ele virou e falou, vamos aproveitar esse gancho aí para falar sobre o Michael Jackson, né? Qual que é a importância do Michael Jackson, por que ele era o rei do pop, se ele ainda é importante, enfim, a gente discutiu bastante isso, né? O Michael Jackson se tornou essa figura bizarra que ele é mais conhecido atualmente, né? Todas as questões de pedofilia, dele ter crise de identidade, infância sofrida, a vida inteira vivida embaixo dos holofotes, né? Todo mundo querendo saber tudo sobre ele o tempo todo, muito dinheiro, as coisas sendo resolvidas com dinheiro, então o cara virou esse ser freak que acabou ofuscando de alguma forma a obra do cara, né? Que é irrepreensível. Pelo menos os 4 discos ali, entre o Off the Wall e o Dangerous. Tem um outro ainda, que é o Off the Wall. Não, é isso, é o Off the Wall, o Thriller, o Bad e o Dangerous. São 4 discos irrepreensíveis. Claro, né? Uns melhores que o outro, o Thriller é um dos melhores discos de todos os tempos, os outros são bons, mas tipo, né? É tipo comparar o Journey não, como é que é o nome do. Pensando no disco seguinte, do. Cara, eu odeio quando isso vem. Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, né? O Stevie Wonder tem discos maravilhosos, mas nenhum aos Songs in the Key of Life, do mesmo jeito que o Thriller é o topo do pop do Michael Jackson. E fica essa questão que a gente comenta, né? Alguém sentou no trono do pop depois que ele foi deixado vago pelo Michael Jackson? Ele foi deixado vago ainda em vida, né? Michael Jackson sai desse trono, ele é tirado de alguma forma, parte por culpa dele, parte por culpa da má repercussão de todas as merdas que ele fez, e o trono está vazio até hoje. Eu não sei se alguém volta a sentar nesse trono, porque o pop mudou muito, o próprio conceito de impacto global, né? Mudou drasticamente. 29 de agosto de 2020 também é centenário do Charlie Parker. E quem me lembrou disso foi o Negro Léo. O cara mandou um sketch ali, hoje Charlie Parker 100 anos. E o cara tava empolgado ali no Instagram dele, né? E ele pegou o solo do Hélio Delmira em Bonita, que é uma música do Vitor Assis Brasil, e cantou por cima e botou a legenda assim... Um dia eu assoviei esse solo no ouvido do Hélio Delmiro. Imagina. Aí eu fui lá e provoquei o bicho. Falei, duvido você postar o solo. O cara postou. Dá uma sacada lá no Instagram dele, Desejo de Lacrar. Ele sempre apaga os posts. Eu acho muito foda o jeito que ele usa o feed do Instagram como stories. Ele posta stories também, mas no geral ele posta as coisas do feed e depois apaga. Genial. Vou falar disso, inclusive. É o assunto de hoje, né? Porque sábado, apesar de já ter escolhido um tema para dar dica, né? Que é uma coisa que mistura cinema e música, e hoje eu vou falar de um documentário já clássico desde sua incepção, principalmente pelo fato de ser
muito bem feito, mas também pelo fato de registrar esse momento crucial na história da cultura brasileira. Mas antes eu vou, porque sábado não tenho convidados, né? E você sabe que é o dia que eu disparo a falar aleatoriamente sobre um tema específico. O tema específico da vez são as redes sociais. E é muito engraçado, assim, porque outro dia aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu tenho entrado ainda em algumas redes sociais, eu ainda tenho usado o Instagram, como vocês sabem. O Twitter eu tô só dando like, respondo uma ou outra coisa, mas tipo, tô conseguindo reduzir o tempo que ele me tomava, né? Se era uma coisa que eu via de hora em hora, né? Tá ali no celular, pô, vou ver o que está acontecendo. Agora eu entro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. E é uma redução que também já aconteceu em relação ao Facebook, né? O Facebook também postava direto, né? Principalmente no perfil do Trabalho Sujo, mas também no meu perfil pessoal. Desde o começo do ano passei a postar uma vez por mês, mas continuar a ter o hábito de leitura, de dar like, de comentar. E aos poucos fui diminuindo. Acho que um dos truques que eu usei e recomendo muito você estar querendo é justamente vai descomprimindo essa sua relação com a rede social. Hoje o Facebook eu entro 2 vezes por semana, saca? E a tendência é que isso vai caindo, né? E é muito engraçado, assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas tem um momento que o Facebook se liga que você não está mais lá, né? Com a frequência que estava. E aí ele começa a te mandar e-mails falando que o fulano acabou de postar foto, o fulano acabou de publicar um post, e você não sabe o que é o post, você tem que clicar lá e entrar no site para ver, né? Óbvio, eles estão... Parada carente, né, meu? E aí aconteceu uma coisa essa semana, que pela primeira vez eu não recebi, eu fui ver as notificações e tinha notificações de aniversário, sei lá, 3 ou 4 vezes só. Aquela notificação que ele avisa todo dia, né? Eu até fui conferir. Pô, será que tem dias aí dessa semana que ninguém fez aniversário? E ele aglutinou notificações de aniversário do dia tal para o dia tal. Saca? Terça e quarta. Hoje, terça e quarta, o cara só entra aqui uma vez por semana mesmo, então vou avisar que os amigos dele que fizeram aniversário na semana. Tá aqui, ó. Engraçado, né? E de novo, já falei isso 1000 vezes aqui. É uma coisa a gente saber que essas coisas, como essas coisas acontecem, o jeito que elas rolam, outra coisa é a gente passar por isso, né? Outra coisa é a gente sentir. E aí é exatamente esse momento em que você percebe que você está sendo, você no caso eu, né? Só um produto sendo usado. Na verdade você quem está mais interessado no Facebook é o Facebook, em você é o Facebook, né? No sentido os níveis de interesse. Não sou eu que estou preocupado com o Facebook, é o Facebook que está preocupado comigo. Porque sem a minha presença ele perde audiência, ele perde compartilhamento, enfim. Aí se imagina se mais gente começa a fazer isso. Eu recomendo isso, acho que tem uma outra coisa que eu já falei logo que eu comecei esse detox digital. Que sobra muito tempo, saca? Que no começo, esse tempo que sobra, eu já até falei disso, falando dessa questão elástica do tempo, né? Que é um tempo que sobra, mas parece que, tipo, não é exatamente o que eu vou fazer com esses 5 minutos por hora que eu entrava nas redes sociais, e aos poucos você vai vendo que os 5 minutos por hora, juntar 6 horas, vão dar meia hora, saca? Então, dá pra ler um livro, dá pra ver um episódio de uma série, e aos poucos, né, você vai vendo que quanto essa merda drena a nossa energia e nosso tempo. Isso sem contar toda a questão da comunicação. E aí é um dilema, realmente. Porque eu acho que primeiro tem esse dilema da urgência, da pressa. Tudo é pra ontem. Você manda uma mensagem, a pessoa vê que viu a mensagem e já fica... Como assim? O cara viu a mensagem e não respondeu, cara. Como assim? E às vezes e aí, como é que você tá? Caralho, o cara visualizou e não... Como assim? Que ofensa. É um negócio que vai sendo colocado lá no nosso inconsciente, a gente nem percebe que vai se acostumando com isso, né?
passagem clássica, né, do Louis C.K. Não sei quem comentou isso comigo um dia. Acho que não sei se foi na entrevista com o Pablo, acho que foi. Pablo Miyazawa, né, que era editor da Rolling Stone e um dos principais jornalistas que cobrem videogame no Brasil, que é o entrevistado do Bom Saber da semana. Se você colabora com o meu trabalho, você já recebeu o link para assistir a entrevista com ele, se não, só na quarta-feira. E eu acho que foi ele que comentou, né, essa tirada clássica do Louis C.K., que ele descobriu que tem internet no avião e ele está tentando tuitar e dá um problema, ele não consegue tuitar. E aí ele chama a aeromoça e fala assim, então, não estou conseguindo tuitar. Ela fala, putz, deu um problema, a gente está sem internet mesmo. E ele ficou putaço. Ele ficou putaço, porra, não descontou, pelo menos ele conta, né? Não descontou na aeromoça, mas ficou, porra, como assim? Queria tuitar, queria ler. Aí ele para e pensa assim, cara, eu estou sentado numa cadeira, no céu, tantos quilômetros de altura, voando a não sei quantos quilômetros por hora, e estou reclamando que eu não consigo tuitar. Então a gente acaba se acostumando com essas coisas, saca? Até outra época, né? 100 anos atrás, ninguém voava. Ou se voava era um ou outro maluco que estava inventando algo para justamente voar. Hoje a gente voa com a maior tranquilidade e acha que isso é uma coisa... E aí o mesmo caso em relação às redes sociais. E aí, primeiro ponto é a questão da urgência, do tempo. Por que a gente precisa responder sempre? Por que a gente precisa saber de tudo na hora que tem que estar acontecendo? Claro que algumas coisas você acaba... Né? Teve a morte do Chadwick Boseman, puta tragédia, né? O cara já estava sofrendo de um câncer aí há 4 anos e, né, deixou sua marca na história do entretenimento e também do ativismo negro, né? Ele é mais conhecido como o ator que fez o Pantera Negra, sucessaço da Marvel, mas ele também interpretou James Brown, interpretou o primeiro juiz negro aí para a Suprema Corte dos Estados Unidos, interpretou o Jack Robinson, que é o primeiro jogador negro a jogar no primeiro escalão de beisebol americano. Então o cara tem uma coisa, deixou um filme pronto, um filme produzido pelo Denzel Washington, inspirado numa peça de 1982. E, né, tipo, pô, que merda, sabe, que o cara morreu. Então, tipo, tem uma importância de você saber no momento aquilo que está acontecendo, mas algumas coisas, né, pontuais, assim, no geral não, no geral você não precisa ter tanta urgência. E eventualmente você vai perder algumas coisas, saca? A gente não consegue acompanhar tudo. Então tem esse primeiro problema, já falei da questão do tempo, tem essa outra questão que também tem a ver com o tempo, que é a questão da urgência. Saca? Uma falsa urgência que a gente vai se acostumando e ficando viciado nisso. E sempre respostas rápidas, sempre respostas curtas, você não digere direito, não elabora direito, e aí entra na segunda questão desse mesmo caso, da comunicação, que é a falta de interpretação de texto. Por isso o áudio de WhatsApp é tão bem-vindo, embora muita gente ainda tenha, e assim, eu entendo, né, pô, o cara às vezes vai lá e passa uma série de informações sobre um trabalho e a pessoa tem que ficar catando ali em 4 minutos de áudio. Tá, beleza, depois disso vem o quê, depois disso vem o quê, se o cara passasse por e-mail fica tudo mais fácil. Mas eu acho que tem uma questão de tom, de entonação, de humor, saca? Você não consegue detectar ironia, você não consegue detectar... Ironia é uma coisa especificamente que eu já aboli, inclusive. Eventualmente eu tenho uns atos falhos de ironia, mas eu tento o tempo todo não usar, porque eu acho que causa muito problema e ao mesmo tempo a gente acaba... E depois eu falo de ironia e tiro um programinha para falar sobre isso. Não gosto. Mas uma série de expressões de comunicação não são compreendidas porque ou a pessoa não sabe escrever direito, ou a pessoa sabe escrever direito e a pessoa que leu ou não sabe ler direito, ou lê de acordo com a sua boa vontade, com o seu humor, né? Às vezes você lê uma coisa meio... como posso falar? Uma coisa meio simples, né? Faz uma piadinha e a pessoa do outro lado pensa assim, puta, cara, não se brinca com isso.
Sendo que se você fala, né, e é muito o que eu tenho optado aqui, essa questão da oralidade, né, por isso eu estou falando isso tudo num texto. Primeiro que eu ia ficar muito mais tempo do que o tempo que eu gasto para gravar, porque eu ia estar indo e voltando, né, tem toda essa coisa do artesanato textual. Gosto de checar, eventualmente eu posso esquecer algum nome, tudo bem, saca? Eu vou esquecer algum nome, assim, vou dar uma sacada, entra no Google e descobre, saca? No texto eu tenho que entrar no Google e colocar o link. E o texto nas redes sociais, especificamente no WhatsApp, mas nas redes sociais como um todo, ele perde sua profundidade, vira uma coisa muito rasa e cada um lê de acordo com o jeito que quer. Então tem um monte de falhas de comunicação e essas falhas de comunicação são usadas para o mal, né? A gente sabe disso. E aí tem a quarta questão em relação às redes sociais, que é toda essa merda que, enfim, tá se desfazendo aí com toda noção de democracia, Estado de Direito, sociedade, civilização, saca? A textura que segurava tudo mais ou menos num jeito ok, né, funcionando, né, aí a gente entra naquela outra discussão. Não vai voltar a ser normal porque não estava normal antes. A gente achava que aquilo era normal. De novo tem a ver com essa coisa que eu estou falando de se acostumar com as coisas. Né? Mas o fato é, as redes sociais estão corroendo o mundo como a gente conhecia. Porque são mecanismos enviesados para isso. Para dar atenção para quem fala discurso de ódio, sentimentos ruins, sabe aquela velha coisa, uma mulher amamentando é erótico, enquanto uma pessoa apanhando na rua não, liberdade de expressão. A gente sabe quem tem esse discurso, né? É o discurso especificamente do Facebook, mas o Twitter também está nessa, o próprio YouTube também está nessa, então eu falo que eu estou saindo das redes sociais, mas estou aqui no YouTube, eu entendo a contradição. E assim, já falei isso essa semana. De repente eu até posso sair do YouTube, mas por enquanto estou escolhendo essa rede social que, para começar, não tem uma timeline infinita que você fica com a sensação de que eu preciso saber o que mais está acontecendo, eu preciso saber o que mais está acontecendo. No YouTube tem sim, se você começa a descer, você encontra uma timeline, mas é muito diferente. Porque não são seus amigos, não são seus familiares, não são as pessoas com quem você trabalha, saca? São canais do YouTube. Eventualmente você tem youtubers, pessoas que, né, cá estou, né? Mas não é aquela coisa de, dá mais trabalho fazer vídeo do que postar um tweet. Né? Então você não vai lá e posta um vídeo falando a primeira merda que veio na sua cabeça, aquele momento que, tipo, como o tweet é fácil de escrever, ou o post no Facebook, ou qualquer outra rede social que é baseado em texto, você vai lá e escreve e publica. Quantas vezes você começou a escrever, parou, começou a escrever, parou, começou a escrever, foda-se, não vou escrever. Seja um comentário, seja um post, enfim, qualquer coisa. Um vídeo não é tão fácil, você pode até fazer isso, e aí a gente está vendo tanto o TikTok quanto aliás, outro dia eu li um artigo tão bom sobre essa merda que o Instagram inventou agora, do Reels. Falou, qual que é o problema do Reels? Os influencers. Porque você entra ali na aba do Reels que o Instagram mostra, é tudo gente verificada. Então você não tem o aspecto mais legal do TikTok, eu não gosto nem de um nem de outro, mas enfim. O aspecto mais legal do TikTok vale qualquer um. Aí entra a questão também, o TikTok é enviesado, né? Tem questões racistas, questões de gordofobia, enfim, várias merdas. E mais motivos pra gente deixar as redes sociais. Um amigo meu, Bruno Schiavo, lançou grande A Vida Só Começou no começo do ano, descasso. E ele fala uma coisa assim, desculpa até estar te citando, Bruno, eu não sei se podia, mas agora já foi. Acho que ele não vai ligar. Falando grosseiramente, né? A impressão que dá é que se desligar a internet o Bolsonaro cai. Não é isso, não foi exatamente isso que ele quis dizer, não seja literal. Mas a estrutura que sustenta essa máquina de ódio, que sustenta o Bolsonaro especificamente, entre todos os outros idiotas e vilões que foram erguidos pela
nova extrema-direita são propulsionados pelas redes sociais. Então, refaço aí a frase do Bruno, que tem, ele estava me falando isso, eu achei tão foda. Ele lançou esse disco, A Vida Só Começou, né? E tinha muito a ver, que é o primeiro disco solo dele, né? Já tinha feito coisas com outras coisas, mas a vida só começou, então, tipo, primeiro disco. E ele falou, cara, é tão louco como o disco inteiro, né? Vários discos passaram por isso, né? O disco da Letrux, o disco da Fiona Apple. Vários discos foram lançados sem pensar na quarentena. Muita gente acha que o disco da Fiona Apple foi gravado na quarentena, não foi. Mas acabam ganhando uma profundidade maior por conta disso que está acontecendo. E o disco do Bruno vai muito para esse lado. E ele comenta exatamente no título: a vida só começou. A vida sozinho começou. Não é a vida só começou. Ah, vem a porra do carro vendendo alguma coisa que atrapalhar meu raciocínio. Puta merda. O carro dos ovos, o carro do, sei lá. Jossa, isso, vai passar aqui do lado, eu tô sacando, tá aumentando, não sei se vocês estão ouvindo, mas já tá me incomodando. O fato é, se a gente desligar a internet, o Bolsonaro não vai cair, mas cai essa estrutura que reverbera tudo, todas as... Mas eu gosto tanto da internet, tem um monte de amigo meu lá, beleza, massa, não tô dizendo que não é pra gostar. Mas dá para se comunicar com essas pessoas de outra forma, dá para buscar outro tipo de contato, sabe? Então não é simplesmente desligar a internet, ou mais especificamente desligar as redes sociais, é sair das redes sociais. A gente precisa ter plena certeza que todo esse mar de merda que a gente está nadando e se afogando foi alimentado pelas redes sociais. Existia um mundo sem redes sociais, do mesmo jeito que existia um mundo sem internet, do mesmo jeito que existia um mundo sem eletricidade. Dá para viver sem isso. Por mais doloroso que possa parecer, dá para viver sem isso. Dá para viver sem todos os confortos da vida moderna. Todos. Porque o ser humano já viveu isso. A gente demora para se acostumar, mas como eu estava falando em relação à história lá do Louis C.K., se acostuma. Então põe isso na sua cabeça e começa a praticar a possibilidade de sair das redes sociais de fato. Não estou falando em orcuticídio, não estou falando em deletar a sua conta, estou falando de tirar os aplicativos do seu celular. Ah, mas eu consigo entrar em tal lugar. É feito para isso. Você só consegue se logar em tal coisa, tipo, escolhe alguns, como eu fiz. Ah, escolhi aqui o YouTube, escolhi o Gmail e tenho o meu site. É assim que eu me comunico. A partir da próxima temporada do Climatias, quando começa no 201, eu vou diminuir ainda mais meus posts no Instagram para na quarta temporada, quando passar para o programa 300, eu sair 100% do Instagram. E aí entra a última fronteira, que é me livrar do WhatsApp. Eu preciso me livrar do WhatsApp. Ah, mas está todo mundo lá. Foda-se. Eu não preciso ficar pendurado nessa merda o tempo todo. Tenho trabalho, tem coisa para responder, mas é isso. Assim. Então, venho nesse monólogo aqui de hoje, durou bastante, mais do que eu estava prevendo, mesmo que eu ainda tenho uma dica para dar aqui. Pelo jeito parou na esquina o maldito carro, tomara que não esteja atrapalhando aí, ou pelo menos incomodando como está me incomodando. Mas eu venho aqui nesse monólogo justamente fazer o meu discurso dos alcoólatras anônimos para dizer que sim, estou conseguindo sair das redes sociais, é um mundo maravilhoso fora desse lugar horroroso, horrível, péssimo, bad vibe. A vida fica melhor sem isso. Sem contar isso, nem fiz esse pequeno comentário. Por trabalhar com todos esses sentimentos ruins, toda essa coisa do ódio, olha lá. Falar de ódio aí tem É o carro do quê? Ovos, falei, carro do ovo. Rapaz, que fazem buscando alternativas para vender seus produtos para além da internet. Fazer um carro de som. Eu me perguntei isso, né? Eu realmente não sei a resposta para essa pergunta. Tipo, teve uma época que os restaurantes não podiam abrir, né? E esse cara, ele é um delivery?
né? Porque tecnicamente ele é um delivery. É isso. Mas o fato é, a gente fica remoendo sentimento ruim, sensação ruim, e isso entra na gente. A gente começa a se sentir mal, começa a se sentir mal-humorado, começa a descontar nas outras pessoas e vai para a internet isso também. E aí vira uma máquina de alimentar sentimento ruim. Então, outro motivo para você sair das redes sociais. A vida melhora, o humor melhora, o astral melhora. A máquina de más notícias não é o mundo, não é o jornalismo, são as redes sociais. Então venho aqui dizer que estou há quase 6 meses sem usar as redes sociais como eu usava, que esse foi o motivo original de eu parar, né? Um vício que eu tinha compulsivamente, checar as redes sociais o tempo todo, aquela velha coisa de celular era a primeira coisa que eu via quando acordava, celular é a última coisa que eu via antes de dormir. Não acontece mais isso. Estou fora. E recomendo que você saia também. Vou falar do documentário de hoje, né? Classicaço. Uma Noite de 67 do Renato Terra e do Ricardo Calil. Se não me engano é o primeiro filme dos dois que trata da terceira edição do Festival da Record que aconteceu, não tem a data aqui certinho, não tinha separado aqui, peraí. A data desse festival aconteceu nos dias 30 de setembro e 14 de outubro. 30 de setembro, 6 e 14 de outubro de 1967 foram as eliminatórias e no dia 21 de outubro do mesmo ano, a final. E esse festival tinha vários nomes que são ícones da música brasileira, né? Nana Caymmi, MPB4, Geraldo Vandré, mas assim, Roberto Carlos. É o festival que o falecido e saudoso Sérgio Ricardo, que foi vencido pelo Covid esse ano, mais uma perda triste que a gente tem que lamentar, quebra o violão. E é um festival marcado pela vaia. Né? Tem uma coisa do público vaia, que também era uma época parecida com essa época que a gente está vivendo, né? De nervos à flor da pele, muito... todo mundo querendo extravasar de alguma forma, né? A ditadura já estava ali apertando o cerco, as coisas estavam começando a ficar pesadas. Mas esse festival apenas, quem tirou o 4º lugar, vou pegar aqui certinho, não vou falar bobagem. 4º lugar foi Caetano Veloso e uma banda argentina chamada Beach Boys. Beat, né? Não Beat. Beach Boys. Também grande banda, vale a pena ir atrás. Banda psicodélica, que eu não lembro se eles moravam no Brasil, acredito que sim. Com Alegria, Alegria. No 3º lugar ficou tinha a Elis Regina também, tinha a Nara Leão, o Jair Rodrigues, todos eles compondo. No 3º lugar ficou o Chico Buarque e o MPB4, com Roda Viva. No 2º lugar, Gilberto Gil, com Os Mutantes, Domingo no Parque. E no 1º lugar, Edu Lobo, Marília Medalha, Ponteio. Cara, é tipo assim, um retrato perfeito do que era a música brasileira nessa época, né? Levando em conta todos esses outros artistas que estavam, e ao mesmo tempo, os caras conseguiram imagens da época, né? Era um festival que acontecia na TV, então tinha muita imagem. A Record fez um senhor trabalho de registro e eles revisitam o festival e também colocam os seus protagonistas, eles conseguem entrevistar todo mundo, para contar tanto a história do festival quanto a história de suas participações. Tem momentos muito emocionantes, cada um desses artistas lembrando, assim, o Chico lembrando que não lembrava de nada porque estava bêbado o tempo todo. Enfim, é um disco que é um filme que também, né, esse momento específico, esse outubro aí de 1967, acaba consolidando o que a gente conhece hoje vulgarmente por MPB. Né? Muita gente não sabe disso, mas MPB tinha a ver com o MDB.
né? Quando a ditadura começou, a ditadura militar de 1964, o golpe que dizem que não aconteceu, que era para evitar o golpe comunista. Que raiva que eu tenho desse papinho. A ditadura dissolveu o sistema partidário brasileiro e criou dois partidos. A Arena, que era o partido da situação, partido dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o segundo, era a oposição. E inventou-se esse termo MPB a partir da sigla MDB para mostrar que era uma música popular brasileira de oposição, contra o sistema, né, que aos poucos foi se tornando uma espécie de uma sigla para designar o que nasceu a partir da Bossa Nova e hoje se torna quase um clichê, né? Hoje, tipo, é como se você estivesse falando de música de barzinho, sabe? E aí vale tudo, né? Não é a música mais popular do Brasil, enfim, nem é para entrar nesses detalhes, né? Era uma espécie de um antônimo de música pop também, na hora que o rock brasileiro começa a acontecer nos anos 80, e muito por conta da anistia, né, do período aos poucos, a ditadura militar vai afrouxando aí, né, ao contrário do que estava acontecendo ali no final dos anos 60, quando a coisa estava mais apertada, aos poucos ela vai afrouxando e vem esse movimento, né, são dois movimentos, como eu já comentei aqui, primeiro o rock do Rio, depois o rock de São Paulo e das outras capitais, reivindicar uma música pop brasileira, e MPB era o contrário. Então, os grandes vilões do rock brasileiro dos anos 80 eram os medalhões da MPB, que já estavam ali estabelecidos como grandes nomes, até que alguns deles conseguiram, né, chamar aqui e ali, cooptar, como normalmente fazem, alguns desses artistas para fazer parte dessa grande festa chamada MPB, que ainda existe, não quer dizer mais muita coisa, mas, né, ainda tem pessoas que defendem isso, né? A gente precisa criar um outro rótulo, né, tanto para a música, a verdadeira música pop brasileira, quanto para essa outra música popular também, que não é tão popular quanto o verdadeiro pop brasileiro. Então eu recomendo Paca, vou mostrar aqui a capa de novo. Eu não sei em qual plataforma tá. Uma Noite em 67, de 2010, do Renato Terra e do Ricardo Calil. Eu comentei outro dia do Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, e falei, pô, tá no Netflix, parece que já saiu. Merda. Mas é isso. Assim encerro mais um Climatias, vai lá, meia hora de papo furado. Ah, tem uma novidade. Outra coisa também que me custa lembrar. Amanhã vai ter a videoconferência. Se você quer participar desse bate-papo comigo, dá um alô no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, e a gente conversa domingo às 8 da noite. Olha que dia maravilhoso. E outra coisa é que talvez a partir da semana que vem o Climatias volte para as manhãs. Eu vou voltar a publicar o Climatias cedo, tipo umas 10, 11 horas. Será que eu consigo? Não sei, né? Vamos ver. Mas é isso. Amanhã, tudo de novo.